pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com a nossa série Ansiedade. Hoje o tema é um vaso nas mãos do oleiro. O que será que isso tem a ver com a nossa ansiedade, com a nossa vida? Mas primeiro vamos fazer uma pequena oração. Pai, eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, eu sei que o Senhor pode iluminar a minha mente e falar o coração de cada pessoa que está ouvindo. Por isso, usa-me, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Está escrito em Jeremias 18, 3, 6. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem lhe parecia aos seus olhos, ou seja, aos olhos do oleiro. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Então aqui a gente já pode ver, né, que o Senhor estava lá mostrando para Jeremias que um vaso, o oleiro estava lá fazendo o vaso e o vaso quebrou. E aí ele falou: não, eu não vou jogar, né, esse barro fora, porque esse barro dá um vaso, então vamos refazer ele. E ele refez o vaso. E aí Deus fala assim: por acaso eu não posso fazer isso com vocês, ó casa de Israel? Ou seja, quantas vezes, né, a gente fala: ai meu Deus, eu fiz tanta coisa, imagina, eu não posso mais. Mas Deus pode todas as coisas, não é sobre a nossa força, é sim sobre Deus, né? E aí, eu tava olhando, pesquisando, né, mais a respeito disso. Em Isaías 64:8 diz que nós somos o barro e o Senhor é o oleiro, olha lá. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. E aí, eu tava assistindo, né, como um oleiro vai fazer um barro, e o mais interessante, algumas coisas me chamaram a atenção sobre esse processo. O primeiro processo que me chamou a atenção foi que o barro chega lá imperfeito, ele não chega perfeito, a cor dele não é boa, a textura dele é dura, ele não é uma coisa que você fala assim: nossa, dali vai sair algo bom. Mas ele passa por um processo que eles põem, descansa numa água, né, para que esse barro amoleça, para que ele possa começar a ser moldado. E o mais interessante nisso tudo é que eu fui, né, isso me remeteu a Jesus falando: eu sou, né, a água viva. E aí tá lá escrito em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como Jesus aqui diz que ele é a nossa água viva, ou seja, ele é a fonte de água viva que derrama sobre nós, então eu fico imaginando que nós somos esse barro todo duro, todo feio, todo, né, você pega nele, não dá pra fazer nada, não vai amassar. Mas aí Jesus deixa a gente ali, ó, descansando sobre as águas dele, né, que ele é a nossa água de água viva. E aí a gente começa a amolecer, e aí a gente vai para aquele processo de tratamento do barro para que ele possa ser usado nas mãos do oleiro de uma forma melhor, de uma forma com que o vaso fique perfeito. E aí, depois que esse tratamentinho começa, aí vai para a mão do oleiro. E gente, eu tava assistindo, né, eles jogam barro na roda ali para ficar rodando, e é tão incrível, porque quantas vezes a gente é jogado, né, diante de uma situação e a gente fala: meu Deus, eu não aguento mais. Isso me fez lembrar a tempestade, né, que eu notei aqui, que às vezes a gente é jogado no meio de uma tempestade e a gente não quer, né, viver aquilo e fala: meu Deus, cadê Deus? Cadê, né? E nessa hora a gente tem que pensar na fé, a gente tem que ter fé e entender que Deus sabe o que ele tá fazendo, o oleiro sabe o que ele tá fazendo quando ele te joga ali no meio da roda. E o melhor é que ele começa, o oleiro, antes dele começar o vaso, ele precisa que o barro esteja no centro, ou seja, no centro da vontade de Deus, para que Deus possa nos moldar de uma forma melhor. Então, quando o oleiro vai ali começando, né, jogar o barrinho para um lado, para o outro, até que ele fique no centro. E o mais legal é que a água, ela nunca para nesse processo. Ela tá sempre, né, o oleiro tá sempre molhando ali o barro para moldar o barro. E aí aparece algumas pedrinhas ou alguma coisa, ele vai arrancando. E aí eles têm que apertar o barro, né,
para daí começar a subir e formar. E é tão interessante, né? E aí depois que ele tá pronto, ele pega uma espátula assim, vai raspando assim para ficar lisinho, perfeito. E aí depois também, quando é um processo mais que tem que ter o fundo bem arrumadinho, eu tava vendo até um processo de fazer um prato de barro, né? Vi de vaso e vi um prato. E aí no prato ele pega, ele deixa secar um pouquinho, ele volta pro roleiro e aí pega uma faquinha, alguma coisa mais aguda e vai, né, deslizando, deixando mais perfeito. Então, gente, a gente tá muito acostumado com miojo na vida, né, fast food, McDonald's, e a gente acha que tudo é assim, né, a vida é assim, mas a gente esquece que existe todo um processo, algo que Deus está ali nos trabalhando, nos moldando para algo melhor. Eu sou o vaso perfeito nas mãos do oleiro, mas eu tenho tentado deixar ele moldar, né? E é isso que eu acho que é importante na nossa vida. Cada um tem a sua caminhada e que Deus, ele vai estar olhando na terra e quando Jesus voltar, ele vai estar percebendo não quanto você caminhou, quanto você foi bombástico e bom aqui na terra. Não, ele vai estar olhando a sua caminhada, a sua intenção, o quanto você se esforçou para que isso, né, fosse real na sua vida. Porque se transformar 100% na pessoa perfeita, que não erramos, somos bons, é difícil. Gente, eu falo por mim, quantas vezes eu já me achei muito bom e hoje, depois do oleiro ter ali, ó, matar, derrubar, bate, eu tenho entendido que não. Eu preciso sim tomar algumas atitudes, ser mais drásticas em outras, mas não sou perfeita e não vou ser. E a cada dia eu me vejo tão humana, né? Tão dependente de Deus. E isso que é legal da dependência, porque quando a gente reconhece a nossa fragilidade, a gente entende que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo com nós. Ele sabe que Ele vai nos aperfeiçoar de uma tal forma que a gente vai ser transformado e tudo isso será para a glória dele. E não caberá mais a gente, né, gente? A gente já não vai ser muito barro achando durão lá. A gente vai ser o vaso que moldou e que serve outras pessoas, né? Porque geralmente um vaso, ele serve para pôr uma planta, ele serve para pôr água, vai servir outras pessoas, então ele serve, né? E quanto é difícil às vezes a gente ser assim, mas quando a gente deixa o oleiro nos moldar, a gente chega nesse processo. É difícil, mas Deus é capaz de nos moldar, nos transformar em vasos na mão dele para servir os demais. E o que isso tem a ver com a ansiedade? É porque quanto mais a gente está no centro da vontade de Deus, mais a gente deixa o Deus trabalhar na nossa vida, mais fácil isso vai ficando em nós, né? E quanto mais a gente se põe à nossa vontade, desesperadamente, deixar o que a gente quer, o que a gente pensa, do jeito que as coisas aconteçam exatamente como a gente quer, mais difícil é de Deus trabalhar na nossa vida, porque a gente não se deixa, né, Deus moldar. E é isso, com certeza vai causar uma ansiedade, porque a gente vai estar lutando contra o processo, e o processo ele precisa acontecer. Não tem como o barro se transformar em vaso se ele não deixar ser moldado. Ele vai virar sempre barro, lama, vai ser jogado fora, porque infelizmente a gente precisa viver o processo. Então, quando a gente entende um pouquinho do processo, de que a gente precisa passar e que aqui no mundo a gente não vai ter só um mar de rosas. Eu falo que a gente enxerga muito o bônus das coisas, né? Mas o ônus das coisas não. Por exemplo, quero ter aquela casa, quero poder viajar que nem aquela pessoa. Tudo tem um bônus e um ônus, e a gente precisa entender isso na nossa vida, porque quando a gente aceita o processo, fica um pouquinho mais fácil de Deus trabalhar em nós, e a ansiedade, com certeza, ela começa a diminuir. Afinal, a gente sabe que aquilo que Deus está fazendo na nossa vida é perfeito e não o que a gente faz. Certo? Espero ter abençoado o dia de vocês mais uma vez. E a gente já tá chegando ao fim nessa série Ansiedade, mas tem mais um teminha. Mas eu encontro vocês na próxima semana. Um beijinho. Tchau, tchau.